Há algumas frases na vida que acabam norteando a vida da gente. Uma delas, que eu trabalho até hoje comigo, tenho ela comigo até hoje, inclusive é uma frase que eu tenho no meu Skype, né? No meu Skype está lá: fazer o certo não é fácil. Em determinados momentos da nossa vida, e isso deveria ser a nossa principal preocupação, nós vamos sempre ter que escolher entre fazer o certo e o fácil. Por que é que a gente não fala o certo e o errado? A gente fala o certo e o fácil porque o fácil é aquilo que, né, o errado para cada um é diferente, de acordo com a evolução e com o conhecimento de cada um. Cada um de nós está num processo, está num avanço moral, então o errado para cada um de nós varia muito. Então eu digo fácil, que a gente vem fazendo há tanto e tanto tempo e continua fazendo e não é certo. E em um determinado momento da nossa vida nós vamos ter que crescer, nós vamos ter que nos tornar adultos de fato e vamos precisar escolher entre fazer o certo e o fácil. Aqueles que fazem o fácil, via de regra, não conseguem estar em paz, não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e definitivamente em paz colocar a cabeça no travesseiro. Eu acho que é a grande meta de todo mundo, ou deveria ser a meta de todo mundo. Essa frase norteia sempre que a gente tem oportunidade de não fazer o certo. E elas aparecem a cada momento na vida da gente. E aí nós vamos ter que, num determinado momento da nossa vida, parar de fazer o fácil e começar a fazer o certo. Para saber o que é o certo, nós temos um guia, nós temos um modelo da humanidade, que é o próprio Cristo, e lá tem uma normatização do que é certo fazer. Diferente disso, é o fácil que nós fazemos. Outra frase que é muito emblemática na vida da gente, também uma frase filosófica, e que a gente deveria tê-la como até um jargão. Jargão a gente fica falando toda hora, como, por exemplo, um jargão. Venha! Lembra da escolinha do professor Raimundo? Ele batia a mão assim, e falava, venha, isso é um bordão, por exemplo. Ou aquele, se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei, pronto. Né? O exemplo da escolinha do professor Raimundo, isso é um jargão, isso é um bordão. E há uma frase que deveria ser um bordão na nossa vida, que também é uma frase filosófica que chama muita atenção. Toda escolha implica perda. Toda escolha implica perda. Toda vez que eu faço uma escolha, eu estou perdendo alguma coisa. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Então, se eu tenho um pudim de leite condensado e um brigadeirão de leite condensado, eu tenho que escolher. Se eu escolher o brigadeirão, eu perdi o pudim. Se eu escolher o pudim, eu perdi o brigadeirão. Na hipótese de eu não poder comer os dois, que seria muito bom. Né? Toda escolha implica perda. Então, seja ela qual for a escolha que a gente tem que fazer, a gente tem sempre que ter em mente que nós vamos perder alguma coisa. Toda escolha implica perda. Significa que nós temos que ficar atentos e sermos, novamente a frase, temos que ser adultos para entender que eu preciso fazer as escolhas, que não dá para eu não tomar decisões na minha vida, eu preciso tomá-las, sejam elas quais forem as decisões que eu preciso tomá-las, eu devo tomá-las, e sabendo que, ao tomar uma decisão, ao fazer a minha escolha, né, eu vou ter uma perda, e eu vou ter que saber lidar com isso. Então, uma frase filosófica importantíssima para a gente saber que não pode ter tudo na vida. Então, uma criança, um adolescente, até acha que pode ter tudo na vida. Até entende, ou adultos que ainda têm a mentalidade infantil ou adolescente, acham que podem ter tudo na vida. Nós não podemos ter tudo na vida. Né? O adulto sabe que, mais do que contar histórias, a gente conta horas para tomar remédio. Mais do que contar com a sorte, a gente tem que contar com a prudência e a previdência, sermos precavidos. Né? Então, a vida adulta é isso. A vida adulta traz para a gente responsabilidades. E toda escolha implica perda. Eu quero ter um filho. Tá, a partir do momento que eu tiver um filho, eu vou ter alegrias gigantescas, mas vou ter tantas responsabilidades que eu vou ter que abrir mão de um monte de coisas. Toda escolha implica perda. Não, eu não quero ter filhos, eu quero manter
a minha vida sem filhos, por outro lado, você perde a alegria incomensurável, impossível de se medir, de ter um filho ou uma filha, né? Aliás, a maior alegria da minha vida. Então, toda escolha implica perda. Também precisamos trabalhar com isso e sermos adultos o suficientes para entender que toda escolha implica perda. A terceira frase que eu quero trazer para vocês, a primeira vez que eu ouvi foi através do professor filósofo Mário Sérgio Cortella, que é: vaca não dá leite. E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Claro, ouvi toda a explicação e ainda assim ficou martelando na minha cabeça, porque não só a vaca não dá leite, como o campo também não dá trigo, o campo também não dá arroz. E a gente começa a pensar o que isso significa, já vou chegar já. O que isso significa na nossa vida. Mas por que é que a vaca não dá leite? A vaca não dá leite, não. Tem que levantar cedo. Tem que ir lá, lavar as tetas da vaca. Tem que ordenhar, tem que tirar o leite de lá. Tem que acondicionar o leite em algum lugar. Depois tem que envasar esse leite, esterilizá-lo, envasar, depois de retirado, de tirado, de ordenhar a vaca manualmente ou mecanicamente, tem que pasteurizar esse leite, tem que esterilizá-lo, no caso, né? Depois tem que envasá-lo, depois tem que transportá-lo até que ele fique em um local que nós possamos adquiri-lo. Então a vaca não deu leite, teve que tirar dela. O que implica dizer que, aí é que vem o ponto que eu queria chegar, tudo na vida tem que ter o nosso esforço. O que cai do céu é chuva, talvez um meteorito, um meteoro, né? E ainda assim, de vez em quando, como Matão, por exemplo, a chuva rodeia, mas não vem. Está difícil até de cair chuva aqui na cidade de Matão. Pode cair um satélite, enfim, alguma coisa, um avião. Mas na nossa vida as coisas não saem de graça. Tudo tem um esforço. Sorte é o adjetivo, sorte é a forma com que o vagabundo coloca como nome no seu sucesso, no seu esforço. Então, o vagabundo, quando ele olhar para você diante do seu sucesso, ele vai chamar isso de sorte, porque ele não sabe o tanto que tivemos que nos esforçar para chegar àquele sucesso, seja ele qual for. Um casamento de sucesso é um casamento que tem um esforço gigantesco das duas pessoas, porque conviver não é fácil. São pessoas diferentes que resolvem, por um sentimento nobre que é o amor, viver juntos. Com suas diferenças, com suas qualidades, com seus defeitos. Defeitos esses que são maquiados, escondidos pela paixão, e que quando a paixão sai, são descortinados aos nossos olhos, e se não tiver amor, hasta la vista, baby. Não é? Então, requer esforço. Nossa, quantos anos você está casado? Eu estou casado há 50 anos. Nossa, que sorte que você teve. Não, é empenho, dedicação, tolerância de ambos os lados. Nossa, Fábio, vocês têm milhares e milhares de pessoas que assistem vocês. Os números do YouTube são gigantescos. É um negócio impressionante. Os números do portal, os números da TVH1, os números até no Facebook também, que é a nossa plataforma que a gente menos tem audiência, e são gigantescos também. Como que você conseguiu isso? Que sorte, né? Sorte não, muito trabalho. 4 horas da manhã eu estou fazendo, já estou acordado e pegando informações. Muito provavelmente, essa noite, por exemplo, fui dormir, era quase 2h15 da manhã, era 4h10 eu estava em pé. Para que a gente tenha as informações, para que a gente tenha os vídeos assistidos, para que a gente busque as informações para você, pegue várias fontes para poder emitir uma opinião com qualidade, para que você, utilizando essa opinião, possa formar a sua, nunca querendo manipular você, sempre te dando informação, né? Então, esse sucesso todo não é sorte, é trabalho, é empenho. A Inglaterra está vai começar a vacinar
o Reino Unido como um todo, né, vai começar a vacinar contra a Covid-19 na próxima semana. Nossa, que sorte que eles tiveram da Pfizer e da BioNTech estarem próximos a eles. Não, não é sorte não, isso é empenho, isso é trabalho. Boris Johnson já fez uma encomenda de 100 milhões de doses quando a Pfizer começou a anunciar que estava fazendo uma vacina, apostando nessa vacina e fazendo toda a mudança de leis, indo no parlamento dia sim e outro também, conversando com cada um dos pares, vamos dizer assim, lá do parlamento, como se fosse o Congresso nosso aqui, explicando, trazendo documentos, a Pfizer mandando documentos praticamente diários. Houve semanas nos últimos meses de ir todos os dias ao parlamento com técnicos da Pfizer, levando os dados, levando as modificações, aprovando lei de emergência para colocar a vacina em funcionamento, e já teve autorização, na segunda-feira teve autorização do parlamento e também das agências reguladoras de aprovação de vacina, tipo a Anvisa aqui do Brasil, e já está tudo resolvido. Semana que vem já está aplicando a vacina para a população. Já fizeram aquisição de milhares de caixas que são refrigeradas a gelo seco para manter a vacina a menos 70 graus. 70 graus negativos. Então fizeram um trabalho muito intenso, muito grande para terem esse resultado. Então não é sorte. Não é sorte. A França já passou pela segunda onda da Covid-19 com o número mínimo possível de mortes e já estão livres também da segunda fase. Nossa, que sorte! Sorte nada, competência. Assim que os números se modificaram um pouquinho, lockdown, todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, que é ficar em casa. Se você não entra em contato com outro ser humano que tem a Covid-19, a hora que ele sarar, não passa para mais ninguém. Simples assim. Não tem segredo. Não tem segredo. Você tem 10 pessoas com Covid, cada uma na sua própria casa. Até acabar o estágio de transmissão do vírus, elas não vão passar para ninguém. Você tem 10 pessoas com Covid-19 que estão no meio dos outros, sem usar máscara, sem fazer a parte delas, vai passando para um, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e aí você tem 600 mortes por dia, como acontece no Brasil. Então não é sorte da França. É competência do governo muito rápido, muito ágil, com credibilidade, e que conseguiu fazer com que a sua população agisse imediatamente. Então não é sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao sucesso dos outros, porque ele não quis se empenhar para fazer. Então nós precisamos, na nossa vida adulta, fazer o certo em vez do fácil. Não é fácil, mas é o certo. Nós precisamos entender a vida, que todas as vezes que eu faço uma escolha, isso implica perdas. Então, quando eu escolho alguma coisa, eu perco outra. Mas isso faz parte da vida e eu preciso saber lidar com isso e fazer as escolhas, porque não tomar decisões é a pior decisão que nós poderíamos tomar. E saber que tudo que a gente vai fazer requer esforço, que nada cai do céu. Não dá para nós, brasileiros, que temos essa característica de, através do jeitinho brasileiro, queremos que as coisas sejam mais fáceis para a gente. Vaca não dá leite. Tem que ir lá, tirar o leite e criar toda uma logística para que ele chegue até a nossa mesa. Dá trabalho, tudo dá trabalho. E sorte é o nome que o vagabundo dá àquele que trabalha, ao sucesso daquele que trabalha. Algumas considerações para a gente aumentar a nossa sabedoria, algumas situações para a gente pensar, e essas frases todas a gente leva muito provavelmente a vida toda para conseguir entendê-las e principalmente muito empenho para colocá-las em prática. Que tenhamos essa disposição, que percamos o menos possível, que entendamos que o trabalho é nobre, mesmo que eu não goste dele, mas o trabalho é sempre nobre, e que aconteça o que acontecer, se eu pretendo ter uma vida em paz, preciso fazer o certo em vez do fácil. Não é fácil, mas é o certo. Sou Fábio Pereira, esse é o nosso Bom Dia Hora 1, a nossa revista eletrônica de todas as manhãs, que já está no ar. Bom dia.